Novamente estou dando continuidade ao nosso CBcast na faculdade. Nosso entrevistado Paulo Afonso começa respondendo. Nosso tempo é muito curto, Paulo Afonso, então nós vamos lá, acelerando. Qual o papel do vereador na elaboração do orçamento municipal? Então, o papel principal do vereador é legislar acerca do LOA, que seria a lei orçamentária anual. Então, além dele fazer uma legislação específica para aquele ano, ele ainda vai ajudar na fiscalização em si, se o executivo está cumprindo as suas funções dentro daquele orçamento. Não pode ser aquele vereador tão chato assim, que acaba fazendo oposição por oposição. Tem que ser uma oposição que vem ajudar o município, não é isso, Paulo? Sim, porque muitas das vezes o pessoal costuma tumultuar, fazer vídeos, discursos na internet, mas internamente, na fiscalização ideal, ali dentro dos órgãos, olhando tudo certo, ele acaba fazendo um bom trabalho. Dentro daquilo que o senhor estudou aqui dentro do 10º período, Paulo Afonso, você pode dizer para o nosso espectador aqui o que são emendas parlamentares? Então, as emendas parlamentares, elas podem ser divididas de forma individual e coletiva. As individuais, como o nome já diz, o próprio vereador, de forma singular, ele nota na sociedade o que está sendo, o que está precisando de uma infraestrutura melhor, e ele faz uma emenda sozinho e apresenta para os outros vereadores. Já a coletiva é um grupo de vereadores que faz essa análise na infraestrutura do município e vê quais áreas estão precisando de melhor acolhimento ali em si. E essa questão também, a coletiva, ela é mais abordada, ela é mais escolhida porque ela abrange mais uma área do município, não só um determinado bairro ou uma determinada questão, mas o município em si. Então, o interesse público ali mesmo, que ela costuma abranger. Muito bom, Paulo Afonso. Uma pergunta pessoal agora aqui, Paulo Afonso. Como é que está a sua caminhada no curso de Direito? O que você pretende fazer depois de formado? Eu vi que você já estagiou em vários locais, você é estagiário da Defensoria Pública, estagiou no Fórum há muito tempo, é um rapaz dedicado, está aqui respondendo tudo a ponta da língua, né? Parabéns pela sua entrevista. E diga para nós aí, qual vai ser a sua pretensão depois de formado? Então, a minha pretensão depois de terminar o curso é estar tirando a inscrição na ordem, para poder estar advogando aprimortes, né? E após disso, entrando na área pública, assim, na esfera de ou defensor ou mesmo na promotoria pública. Bacana. Parabéns, Paulo Afonso. Boa sorte para você. Traceiro. Segundo, então, nosso entrevistado Brendo. Vem cá, Brendo. Brendo, vamos lá. A galera toda aqui assistindo, né? Bacana. Depois a gente vai fazer entrevista com vocês aí também, aleatório. Brendo, fala para mim, o que vocês estudaram, o que vocês prepararam hoje para nós aqui? Bom, a gente estudou principalmente as funções que o vereador, a Câmara de Vereadores, tem com relação à fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal. As ações essas que são as ações do prefeito e de todos os seus secretários. E quais são as ferramentas que o vereador e a Câmara Legislativa pode utilizar para essa fiscalização, que é a função constitucional deles. Perfeito. Você lembrou muito bem da função fiscalizatória, porque muita gente pensa que o vereador apenas legisla. Na verdade, ele tem uma função que talvez é tão importante quanto de legislar, que é a fiscalização dos atos do Poder Executivo, mas também dos próprios vereadores, né? Hoje tem a questão dos orçamentos, a possibilidade das emendas parlamentares serem coordenadas pelo próprio Legislativo, e aí fica a grande questão, né? Temos uma ferramenta de responsabilidade fiscal nos municípios. O que você pode dizer sobre ela? A questão da responsabilidade fiscal é de extrema necessidade ser atentada pelo Poder Executivo. Por quê? Porque só assim vai se saber o que se está gastando, o que se pode gastar, o que se foi arrecadado. Então, se um governo ele não tem uma responsabilidade fiscal com relação a tudo isso, a gente vai ter um desfalque total na governança. A gente não vai ter uma visualização de quais são os gastos essenciais que o prefeito tem durante o ano e durante o seu mandato. Também não vai poder investir em infraestrutura, em outras coisas que são extremamente necessárias para o desenvolvimento da cidade no qual ele está governando. Muito bom, Breno. Como é que o prefeito pode planejar e executar esse orçamento municipal da melhor forma possível? Bom, existem várias etapas para essa execução. Primeiramente, quando um prefeito é eleito, ele precisa fazer um plano chamado PPA, que é um plano meio que do mandato, 4 anos se ele não for reeleito, no qual ele vai dizer quais são os programas que ele quer investir, quais são as principais áreas que ele vai ter um foco e quais são as principais deficiências da cidade. Então, depois disso, ele começa a ir
para Lei de Diretrizes Orçamentárias, então para o LOA. O LOA é uma questão de anualmente, onde um ano antes o prefeito ele vai se juntar com seus secretários e vai definir o que vai ser gasto naquele ano e vai verificar quais são as principais arrecadações na cidade naquele período. Ele não pode fazer um orçamento onde ele vai gastar mais do que ele vai arrecadar. Por isso, o que acontece? É tudo definido, ele precisa fazer uma análise sobre isso, lembrando que gastos essenciais, principalmente com saúde, educação, folha de pagamento, tem que estar lá no topo. Ele vai fazer uma análise sobre tudo isso e ele vai mandar para a Câmara Legislativa Municipal, onde os vereadores vão votar esse orçamento e ele então, se aprovado, depois de regulado pelos vereadores, vai virar uma lei que o prefeito ele vai seguir durante o ano fiscal seguinte. Ele pode, durante esse ano, fazer algumas análises, verificar se tem alguma coisa pendente, alguma coisa que ficou devendo, faltando, e ele pode reajustar, fazer um congestionamento de gastos, tudo isso para seguir esse orçamento. Qual a sua pretensão depois de formado, Breno? Professor, dúvidas. É uma questão um pouco ainda complicada. Direito não era a minha primeira opção, mas eu tomei um amor por esse ramo. Mas eu ainda tenho o objetivo de seguir talvez a carreira mais na economia, fazer uma faculdade de ciências Existe econômicas. direito à economia. Exatamente. E seguir uma área assim dentro do poder público. Gestão, governança. Parabéns, Breno. Darley Nascimento, nosso entrevistado. Então, Darley, e o que você vai falar hoje para nós? O que o grupo preparou para você estar aqui hoje? Vamos falar sobre comissões parlamentares. Maravilha, então vamos lá. Então, o entrevistado Darley Nascimento, ainda no projeto aqui CBcast na faculdade, Facto aqui de Unai, uma parceria entre Facto e o CBcast. Nós vamos perguntar para o Darley qual a função das comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal. Dentro dessa pergunta você já pode diferenciar, porque o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui, nosso espectador, pode se confundir essas comissões permanentes com a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que são diferentes, né? Você já pode falar tudo sobre isso aí. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Já respondendo a sua pergunta, a gente tem que fazer essa diferenciação entre as comissões permanentes e as temporárias. As comissões temporárias, ela tem um prazo estipulado. Via de regra, elas versam sobre um objeto específico, um tema concreto. Por exemplo, como o colega falou agora há pouco, as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs que a gente tanto ouve falar. Esse é um exemplo de comissões temporárias. As comissões permanentes, elas já são aquelas rotineiras, que tratam de temas que acontecem sempre no município. Como, por exemplo, aqui nós temos a Comissão de Saúde, tem a Comissão de Educação, Agricultura e assim por diante. Perfeito. Então, essa é a diferença entre um e outro. É você trazer uma certa especialização para os temas que estão sendo ali tratados para facilitar, né? É mesmo que a gente faz aqui no direito, que é separar em disciplinas, tem direito administrativo, direito civil, direito penal, é a mesma coisa lá, né? Chega ali, divide-se em compartimentos, né, em especialidades, para facilitar a análise dos projetos e buscar ali, né, justamente a apreciação do projeto de lei, né? Quais são as principais comissões que estão presentes aqui na Câmara Municipal de Unai? As principais comissões hoje presentes, eu vejo uma das mais importantes, a Comissão de Tributos e Orçamento. A gente tem também a Comissão de Saúde, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que existe também. A gente tem aqui a Comissão de Constituição e Justiça e a Agricultura e Pecuária. Para mim, essas são as principais hoje no município. Muito bom, né? E como cada uma delas pode influenciar nas políticas aqui, públicas, específicas de saúde, educação e infraestrutura, dentro do órgão Câmara Municipal? Eu vejo até fora da Câmara, porque como também. as audiências são públicas, qualquer pessoa, qualquer um do povo pode assistir, exceto aquelas que têm alguma restrição. Então, é um momento para se analisar falhas, alguma lacuna que pode ser preenchida, pontos que podem ser melhorados. Por exemplo, como eu citei, a Comissão de Saúde. A cada 4 meses é apresentado um relatório quadrimestral. Isso da saúde, a de finanças também, salvo engano, algumas outras. Nesse relatório, o técnico da pasta, a secretária de saúde ou o secretário da fazenda, ele vai lá e faz um relatório de como está a secretaria, como que o executivo tem realizado orçamentos, tem cumprido
a realização das metas fiscais, como que está sendo investido o dinheiro da saúde. E a partir daí, o vereador, na sua função típica, né, que além de legislar, fiscalizar, ele vai encontrar, se possível, né, uma brecha ali de um local que pode ser melhorado e assim melhorar num todo. E como é que se dá a participação do vereador nessas comissões permanentes? O que vai regulamentar isso, professor, é o regimento interno da Câmara. É a lei quase que suprema ali na Câmara Municipal, isso é nível estadual e federal também. Aqui o NAI, quem decide, quem indica os membros da comissão é o presidente da Câmara. E o vereador ele pode participar de uma ou mais comissões, mas é sempre importante observar, a palavra acho que é coeficiente partidário, né? Cada partido vai ter a quantidade X de cadeiras, até para delimitar ali o princípio da transparência e da imparcialidade, né? Para não pesar mais para um partido e contra o partido da outra. Maravilha. E vou parabenizar você pelo trabalho que foi realizado, pela entrevista que realizado, também ele dá palestras de oratória, um rapaz esforçado, trabalhando, né, no município de Unai há algum tempo, né, tem uma experiência, unindo essa experiência com o curso de Direito. Depois de formado, você está no 10º período, terminando já aqui, concluindo, o que você pensa fazer depois de formado? Ganhar dinheiro. Obrigado, faz parte, mas... Dinheiro é consequência, tem que fazer o que eu gosta. Penso em advogar. Muito bem. Tenho muita vontade de atuar no Tribunal do Júri e tenho chamado a atenção também na área trabalhista. Muito bom, muito bom. Eu acho importante esse fator, né? Advogar, sentir iniciativa privada, ter que, né, responsabilizar-se pela sua impressora, pelo aluguel do escritório, pela água que você bebe ali, pelo copo descartável que se faz, pelo computador, pelo token, tudo você tem que investir, né, e se organizar para isso. Então, essa é uma experiência de vida muito importante para quem é formado, quer dizer, não pode deixar de passar as oportunidades que o direito oferece, né? Então, você está de parabéns aí por essas opções e desejo boa sorte a você. Parabéns. Obrigado. Próximo convidado, nosso amigo Paulo Henrique, chega para cá. Dando continuidade ao CBcast 20 minutos, com parceria aqui com a Facto. Nosso entrevistado Paulo Henrique vai aqui nos falar sobre vários assuntos, dentro ainda da função do vereador, não é isso, Paulo Henrique? Exatamente. Bacana. Então, vou começar com a pergunta aqui, se há algum exemplo de parceria de Unai ou outra cidade que tenha sido bem sucedido nesses consórcios, convênios, né, envolvendo inclusive o Legislativo. Sim, um exemplo muito prático que eu vi em relação à cidade de Crato, no Ceará, junto com a cidade do Rio Grande do Norte, que o nome é Paulo dos Ferros. A questão da educação, eles investiram bastante em relação à educação na cidade do Ceará, e Paulo dos Ferros ele pegou essa iniciativa e também implantou lá e ficou algo muito eficiente. O índice foi bem tranquilo em relação a analfabetismo, caiu bastante, e ele só teve assim, sucesso total, tanto em Crato quanto em Paulo dos Ferros. Como é que foi esse exemplo lá? Mas também você vai falar sobre o executivo, né? O papel do vereador um pouquinho, mas dando ênfase ao papel do executivo. Tá? Tanto é que são convênios, consórcios que são feitos entre 2 municípios ou mais, regionais, para poder implementar alguma prática, né, que foi sim, um sucesso naquela localidade. Fala um pouquinho mais sobre essa prática ali, esse exemplo que você tirou. Com relação às escolas municipais, por exemplo, eles praticavam, incentivavam os alunos a ter práticas, por exemplo, as escolas técnicas com relação ao tecnicista, com relação à participação nas Olimpíadas de Matemática. Quando a primeira participação foi um índice muito baixo. Contrataram professores, ajudaram os alunos, incentivaram nessa questão do conhecimento, e com isso foi sucesso total. Beleza. E como então cresceu o envolvimento da comunidade nesses projetos lá? A comunidade ela tem que participar de maneira efetiva, né? Tem que ter um atrativo. Tem que ter algo bom. O pai, a mãe, ela tem que se sentir incentivada a levar o filho a participar daquilo ali, ver que vai ter uma eficiência, ver, olha, meu filho, ele vai ficar melhor em matemática, vai ficar melhor em português. A questão cívica também, ensinar, por exemplo, tem muito aluno que não sabe nem, às vezes, cantar o hino nacional, né? Tem questão de cívica, a questão da escola cívico-militar também lá, bem eficiente, e foi uma passagem tanto público quanto privado, com sucesso. Beleza. Paulo Henrique é policial militar, todo mundo conhece do projeto do Proeste. Ficou quantos anos lá no Proeste? 3 anos no Proeste. Eu sempre digo para o Paulo Henrique aqui em sala de aula mesmo, falo, nossa, o Paulo Henrique é tão talentoso para conversar com crianças, né, e adolescentes, porque é muito difícil, né, é difícil você chegar e dar uma palestra, por exemplo, para o jovem. Tem que ser um papel diferenciado, né? Mas você, como policial militar, pretende ficar na carreira, está fazendo por direito para aprimorar os seus conhecimentos, melhor prestar um serviço para a comunidade, mas além disso você tem algum outro projeto, né, porque você recentemente
recentemente mudou aí do Proerd, está entrando em outro. Qual que seria isso, se você puder divulgar para nós, a transparência? Né? Eu tenho um grande sonho em advogar, assim, mesmo sabendo que não tem aquela compatibilidade, mas quem sabe eu posso advogar na área criminal, assim, me cativa bastante. Essa questão do advogado, toda vez que eu converso com um advogado, eu preciso ser chamada. Aí você depois de aposentar, nós precisamos ser na polícia. É verdade. Parabéns, Paulo Henrique, parabéns ao grupo de vocês aí, ficou muito legal, muito bacana. Boa sorte na caminhada aí de vocês. Nosso amigo Almir, então, vai falar bem alto, viu, Almir? Para a gente poder entender e o espectador também ouvir o que você tem a nos dizer. O grupo fez um trabalho profundo sobre o papel do prefeito, né? E eu começo perguntando, dentro dessa perspectiva de papel, funções do prefeito, do vereador, que você quer transmitir dentro do conteúdo do direito eleitoral, com ênfase, né, nessas funções, é justamente dizer qual que é o papel do prefeito na criação, implementação e monitoramento de políticas públicas. Sim, o prefeito ele lidera, né, três requisitos, né, que são a formulação, a execução e o que o senhor falou, o monitoramento dessas políticas públicas, né, do município, porque ele tem que alinhar as necessidades locais da população, visando o quê? Resolver as questões que a população depositar o voto de confiança naquele gestor público. Tem que ter muita sabedoria para captar muito bem durante a campanha política e durante o seu governo quais são os principais anseios da população e, com essas entradas de informações, transformar isso em ações concretas. Né? As políticas públicas são as leis que vão fazer essa máquina movimentar, né? E o prefeito, muitas vezes, a gente vem falando aqui com os outros grupos, que ele tem iniciativa, né, de também apresentar projetos de lei, além de executá-los. Mas, Almir, como é que a gente garante que essa política pública venha atender a população lá na ponta? Então, essa maneira pode ser como os colegas falaram, né, audiências públicas, né, colocando também assim, consultas públicas. O prefeito não só, como o senhor falou anteriormente, né, gastou a sola do sapato na campanha, ele também depois na execução, quando ele já está ali no executivo, que é para executar aqueles programas, tem que caçar. Ou seja, Almir, no século XXI, hoje em dia, com esse tanto de informação, a transparência é essencial para dar certo. Também. Senão chega um desgaste, você não sabe o que está acontecendo, a população se estressa e aí não tem como você segurar, né? É uma bola de neve e é preciso, né, atender a todos esses anseios. Então, pelo que você está me dizendo, a transparência tem um papel fundamental. Tem sim. Tem a transparência, ela é um ponto estratégico para poder definir essas metas, onde investir, né, o dinheiro público, como agir, como fazer, né? E essa transparência, o que é que ela transmite para o eleitor, para a população em si? Que aquele dinheiro está sendo gastado realmente aonde era o anseio da população. Interesse público. Interesse público. Almir, você também trabalha em iniciativa privada, você exerce várias funções, tem empresas aí de segurança privada, vejo você trabalhando bastante, muito esforçado, né, para poder cumprir a carga horária, tanto do seu trabalho do dia a dia, quanto aqui na faculdade, e falta poucas aulas, né? Incrível, né? Falta muito poucas aulas, isso é muito bom, né? Você está sempre focado, sempre buscando conhecimento. Tá de parabéns, né? O que pretende fazer depois de formado? Então, professor, eu pretendo, neste momento ainda estou com a perspectiva de advogado. Tive por trabalhar, como o senhor disse, na área da segurança privada, eu tive a oportunidade de trabalhar e estagiar tanto na Previdência quanto na Justiça Federal. E isso me trouxe um conhecimento, através de estar ali naquele ambiente, sobre o previdenciário. Então, eu vislumbro essa oportunidade de atuar como advogado previdenciarista. Mas o sangue empresarial fala muito alto e eu quero sim, continuar nessa batida da segurança privada, né? Eu quero continuar, inclusive, não só aqui no direito, mas estou pulsando também a gestão, né, de segurança. Gestão de segurança. Isso, para mim poder aperfeiçoar junto com o direito e estar elencando o meu administrativo do privado. Muito bom. Vamos lá, o Felipe fez um trabalho com um grupo dele há bastante
né, vamos dizer assim, aprofundado sobre o papel do prefeito, né? E os projetos do prefeito, a iniciativa do Poder Executivo, né? Isso é um tema muito importante. Felipe, o que o seu grupo preparou nos termos seguinte? Qual que é o papel, então, do prefeito na elaboração desses projetos? Então, professor, o papel do prefeito nunca é um papel assim fácil, um papel simples. Ele lida com diversas oposições políticas, lida com, muitas das vezes, um orçamento público curto no desenvolvimento das leis, então ele tem que meio que ir remanejando aqui ou ali para conseguir conciliar tudo isso. Perfeito, muito bom. Em que situações, então, a iniciativa do Poder Executivo é necessária e também, eu diria, obrigatória? Iniciativa do projeto de lei, né? Sim, então, essa iniciativa se faz necessária porque o Poder Executivo, ele atua como um todo, juntamente com prefeitos, vereadores, para que assim a engrenagem política de uma cidade, de um estado ou de um país possa girar. Perfeito. Felipe começou a faculdade de Direito, interrompeu no meio do caminho, Sim. mas voltou com gás total, né, Felipe? Se Deus quiser, para terminar. E vai terminar, depois de terminar, vai fazer o quê? Eu pretendo tirar a carteira da OAB, como o Paulo Afonso falou anteriormente a mim. Não é carteirinha, é uma credencial. Uma Isso credencial, é muito importante. se Deus quiser, para poder também advogar, como o Darley falou que também tem vontade. E eu pretendo advogar na área pública, área trabalhista, civil e criminal. Heloísa, o seu grupo também, finalizando e fechando o nosso podcast aqui na faculdade, ficou responsável por falar também sobre o papel do prefeito na seara municipal. Tá? E mais sobre questões de obras, é a parte prática, né? A parte lá da ponta mesmo, da fazer a coisa acontecer. Né? A primeira pergunta é: qual o papel do prefeito na identificação e priorização de obras de infraestrutura para o município? Bom, o prefeito ele precisa identificar as necessidades, né, do município, com pavimentação, saneamento básico, as melhorias, né, sociais que ele deve fazer no município, né, porque ele deve direcionar o orçamento dele para sanar essas questões que a sociedade tem. Como é que faz? Como é que ele pode planejar, priorizar as obras públicas que são assim, de maior relevância para o município? Bom, ele deve fazer consultas públicas, né, investigar, aprofundar quais são as questões que a sociedade precisa melhorar de fato. E ele precisa garantir, né, que cada obra que ele vai executar, que ela ajude o município realmente na sua necessidade. Perfeito. E nunca é fácil, né? Quando se fala em obra pública, você já lembra do que? Licitação. Tem que fazer todo o processo licitatório. Vocês viram lá no direito administrativo, hoje tem a oportunidade de fazer um certo exemplo para cá. É preciso que a população também entenda, porque quando você vai fazer uma obra pública, você precisa de contratar empresas particulares, construtoras que irão participar, fazendo uma seleção para a melhor proposta, né? A proposta de maior qualidade, a proposta com menor preço, né? Com maior técnica, e isso é um processo um pouco longo, então é preciso ter paciência, né, Heloísa, nas obras também. A população tem que compreender que não é algo assim muito rápido, né? Porque depende de todos esses processos. Mas é possível acompanhar tudo isso, né? A gente fala muito de transparência, né? E as ferramentas que o cidadão e o vereador têm para fiscalizar. O que aconteceu com o contrato, quem ganhou a licitação, como é que está, né, o desempenho desse contrato, se houve alguma abertura de processo administrativo para fiscalizar aquela empresa, aplicar uma multa e verificar o que está acontecendo, que a obra não está desenvolvendo. E aí a própria população pode ajudar nesse sentido, não é verdade? O que você tem a dizer sobre a transparência e a participação popular nessa etapa? Bom, como dito pelos meus colegas anteriormente, né, o prefeito ele vai lidar com essa complexidade de prazos e orçamentos, né? E a sociedade precisa estar a par disso. Então, para que seja atendido, né, as questões da sociedade, o prefeito precisa estar sempre de olho, né, inspecionar os prazos e o orçamento, né? Os cidadãos eles podem fiscalizar isso, né, com a transparência, sempre fiscalizar também se os prazos estão sendo cumpridos. Quando você fala prefeito, é interessante a gente lembrar, né?
O prefeito, ele não tem condição de olhar com a lupa todos os detalhes dos contratos, das licitações, dos desenvolvimentos. Ele se vale do secretariado que ele tem. O NAI, por exemplo, tem várias secretarias, todos os municípios têm a divisão. Aqui são das matérias, agricultura, cultura, né? Enfim, obras públicas, tem o setor de obras, tem o setor de compras dentro de uma secretaria específica que faz as licitações, o planejamento, tem o setor que cuida de planejamento orçamentário e gastos, né? Então é a equipe que vai trabalhar e trabalhar muito bem. Heloísa, você como estudante de Direito, como estudante da graduação, sabe que nós temos várias ferramentas dentro das instituições, né? Você vai seguir uma pós-graduação, possivelmente um mestrado, vai seguir seus estudos, tá? Existem pesquisas que você faz, qualitativa e quantitativa, e você busca investigar, por exemplo, pega as últimas audiências públicas que aconteceram no Naí, eu pego o município menor, Cabeceira Grande, aqui da comarca, o município vizinho, e faz um estudo sobre a eficácia dessas audiências, tá? Para saber quantas realmente foram sugeridas, o que foi sugerido dentro dessas audiências, se elas foram produtivas. Você se vê isso no futuro, depois do direito, também sendo pesquisadora, ou vai exercer sua atividade profissional? Não é só, né? Ou a atividade profissional já é o seu foco mesmo? Bom, a atividade profissional já é o meu foco, né? Eu pretendo exercer advocacia. Mas tem poucos trabalhos científicos sobre audiência pública. Tinha que ter mais. Deve ser feito, né? Mas eu acredito que algumas mentes brilhantes no futuro vão pensar dessa forma. Tá ouvindo, vão promover essas audiências pesquisa públicas, né? Talvez seja um bom tema de TCC também. Ótimo, muito bacana. Heloísa, muito obrigado, viu? Foi muito bacana. Parabéns ao seu grupo, né? Pessoal, então, após 7 entrevistas, nós estamos encerrando o nosso podcast, hoje edição especial aqui com os alunos da FAC do 10º período de Direito. Eles fizeram um trabalho de pesquisa, foram atrás das respostas às perguntas que foram sugeridas. Eles escolheram alguns temas que foram aqui colocados no decorrer de todo o semestre do Direito Eleitoral. Através dessas perguntas, questionamentos por eles mesmos formatadas, eles pesquisaram textos científicos dentro de ferramentas como o Google Acadêmico, como outras ferramentas de pesquisa que a internet possui, e foram atrás de informações para chegar aqui e dar as respostas. Então não foi nada despreparado, eles fizeram um grupo para se preparar e transmitir a melhor informação necessária, tanto para eles, que é muito bom, que quem aprende, consegue falar o que entendeu, aprende muito mais. Essa é a tendência que a gente tem. Então todos estão de parabéns, agradeço a todos os participantes e sucesso aos alunos aí.